Sabe quando você vai comprar um apartamento na planta e ele não é entregue no prazo? E quando você tem de pagar inúmeras taxas para realizar o sonho da casa própria? Pois é, em alguns casos o jeito é procurar os órgãos de defesa do consumidor para não ficar no prejuízo. Confira as dicas a seguir com quem entende do assunto. Uma queixa bastante frequente por parte dos consumidores é com relação aos atrasos na entrega de apartamentos. De acordo com o advogado Fabrício Pozuco, o cliente compra o imóvel e se depara com muitos problemas no momento da entrega. O que se tem percebido atualmente nessa situação é que as construtoras têm tomado uma atitude talvez um tanto quanto questionável. Quando o consumidor vai contratar, na verdade, ou vai comprar um apartamento, sempre tudo funciona às mil maravilhas. São apresentados projetos, são apresentados plantas, são apresentados aí maquetes maravilhosas do empreendimento. E tudo, na verdade, funciona maravilhosamente bem. É a assinatura do contrato, a assinatura do sinal, o cheque, tudo é uma maravilha. Só que depois, com o passar do tempo, as coisas começam a complicar. Ou seja, o empreendimento não é entregue na data. As construções muitas vezes não são entregues conforme o memorial descritivo do imóvel. O apartamento não tem o tamanho necessário conforme está descrito na planta. É muito comum, inclusive, observar, e isso acontece infelizmente, aquela situação do apartamento ter um tamanho, a gente visitar o apartamento decorado, e aí você observa que os móveis são todos bonitinhos, tudo ali daquela forma bacana, mas quando você entra no seu imóvel, você percebe que os móveis não cabem naquele local. Por quê? Porque os móveis foram feitos todos sob medida, ou seja, mas medidas que não são as medidas padrão para os ambientes, mas sim medidas inferiores, muito menores, e que davam a entender que se cabiam os móveis lá dentro. Na verdade, é aquilo que a gente chama dos apartamentos fake, né, que é muito comum, aqueles apartamentos de medidas falsas, né, que geram uma expectativa diferente nos compradores. Então tudo isso tem que ser tomado muito cuidado para os compradores. Atualmente não é mais possível se comprar simplesmente no impulso. Há que se analisar, o que é muito importante também, a questão da planilha financeira de gastos, porque de repente se observa, olha, é fácil isso, bastam prestações de X reais. E quando a gente observa, na verdade, aquelas prestações de X reais que aparecem no anúncio, não são simplesmente X reais, é o X mais YZ e por aí vai. E quando você vê aquela prestação de 200, na verdade já vale 800 e assim sucessivamente. Então, atualmente, você comprar um imóvel na planta, se você não conseguisse observar esses detalhezinhos, talvez acabe sendo, aspas, um mico muito maior para o comprador do que, na verdade, uma atitude pensada, uma atitude interessante ou inteligente como se era antigamente. É importante lembrar que os compradores têm direito a se mover aí, ou a se movimentar para poder ingressar com ações nesse sentido contra a construtora. Atualmente, o Poder Judiciário tem repreendido não somente as questões que envolvem os danos materiais em relação a isso, mas principalmente danos morais. São muito comuns, principalmente nas comarcas do litoral, os juízes se mostrarem sensíveis a esse tipo de indenização, já tendo processos aí com indenizações fixadas em torno de 20, 30, 50 mil reais de indenizações, somente a título de dano moral. Isso porque é muito comum as pessoas praticamente terem o sonho da casa própria, fazerem planos, projetos de casamento, projetos de saírem de suas casas para constituir uma nova família, começar uma nova vida e se verem frustrados, na verdade, por situações nesse sentido. Se você, na verdade, é uma pessoa como essa, não deixe de procurar um advogado, não deixe de procurar a OAB da sua cidade, não deixe de se aconselhar com um profissional técnico e procure os seus direitos. É muito importante, na verdade, ingressar com uma ação e fazer valer a justiça nesse caso. Não se cale. É por isso, na verdade, que muitas das construtoras ainda se mostram impunes diante de uma situação como essa. Outra observação feita pelo advogado é sobre taxas indevidas cobradas para assinar o contrato de venda. É bom ficar atento. Importante também verificar essa questão no contrato.
Existem algumas taxas que são embutidas nesses contratos de imóveis, de compra e venda de apartamentos, que também se revelam aí um tanto quanto discutíveis e, por que não se dizer, ilegais. Existe uma taxa que é muito comum, que a construtora coloca, que é a taxa de auxílio jurídico. É uma questão um tanto quanto esquisita. A construtora disponibiliza um serviço jurídico para auxiliar a você a entender o contrato que você está assinando com ela. Isso é um tanto quanto esquisito, porque como que você vai pagar uma taxa como essa para ter lá um advogado que vai auxiliar você a assinar esse contrato, e esse advogado é pago pela construtora? Como que esse advogado, na verdade, vai discutir em seu favor uma situação como essa? Se você não concordar com uma cláusula, esse advogado vai se insurgir contra a construtora para questionar aquela taxa em relação a isso, ou questionar uma cláusula contratual para dizer, olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo? Parece que não. Se o advogado ele é pago pela construtora, parece claro que o advogado não vai se insurgir contra a pessoa que lhe paga. Então, na verdade, existe aí pelo menos um conflito de interesses muito grande. E mais do que nunca, esse valor que é cobrado no contrato se mostra um valor ilegal. Esse valor, essa taxa que é cobrada aí nesse contrato, ela pode ser buscada perante a justiça em dobro. E os juizados especiais, em sua maioria, têm reconhecido essa taxa como uma taxa ilegal e devolvido essa taxa em dobro para os consumidores. É importante você verificar isso nos contratos e buscar esse seu direito na justiça para reaver esses valores que são cobrados indevidamente de você. Da mesma forma, essa taxa é conhecida como taxa SAT, S-A-T. Também é importante observar isso, porque muitas vezes essas taxas também são ali colocadas para poder cobrar de você uma situação que até então também não é devida. Importante também que muitos juízes têm considerado essa taxa como ilegal e também têm condenado essa devolução em dobro em relação a esse tipo de situação. Então, se você se deparar com taxas ou tarifas cobradas no seu contrato em que você desconhece a legalidade ou que você tem dúvidas, não titubeie, procure objetivamente a OAB da sua cidade, procure um advogado, procure um profissional de sua confiança, para que ele na verdade possa, da melhor maneira possível, dirimir suas dúvidas e, se for o caso, ingressar em juízo para conseguir fazer valer os seus direitos e recuperar aí valores que foram cobrados de você de maneira legal.